Afinal de contas, em que lugar o socialismo deu certo? Ok, bora conversar sobre isso. Em primeiro lugar, eu tenho uma pergunta pra você. O que é dar certo? Se seu conceito de dar certo é ter acúmulo de capital e não qualidade de vida, então você nunca vai compreender os sistemas socialistas. O objetivo do capitalismo é fazer com que um grupo seleto de pessoas acumulem capital mandando na vida dos outros. Já no socialismo, não. A ideia do socialismo é que os meios de produção se mantenham com a classe trabalhadora e que o dinheiro não se perpetue para que daí ninguém vire dono de ninguém. Espero ter falado do jeito mais claro possível, mas agora vamos para outra parte. Quando você diz que os países socialistas não funcionam, você provavelmente está ignorando alguns fatores. Eu não sei se você sabe, mas os países socialistas, praticamente todos, sofrem de embargos globais. É só o seu país falar que ele não vai obedecer ao capitalismo e que ele não vai mais lamber as botas dos Estados Unidos, que aí o país sofre embargo, que aí o país é isolado do mundo inteiro. Existem pouquíssimas exceções disso. E aí eu te pergunto, como é que um país que é isolado do mundo inteiro, que é proibido de vender com outros países e que é demonizado simplesmente por não aderir ao capitalismo, como é que isso vai dar certo economicamente? Fica inviável, não pelo socialismo em si. E aí tem gente que diz que o capitalismo é sinônimo de dar certo e o socialismo é sinônimo de dar errado. Aí eu te pergunto, por que a América Latina inteira é ferrada? Por que os países do continente africano que aderem ao capitalismo não são ricos? É simples, é sobre acumulação de capital. O capitalismo é sobre você pegar grana, dar para uns e deixar outros com fome. Não existe capitalismo sem isso. Então eu já dei aqui alguns fatores pelo qual você acha que o capitalismo deu certo e o socialismo deu errado. Primeiro é a lógica, que se você parte de uma lógica capitalista não faz sentido mesmo. Segundo é o imperialismo. E terceiro são as mentiras. Porque se a gente fosse falar de saúde pública, por exemplo, quem é que vai ter a coragem de vir até mim e falar que Cuba não deu certo com a saúde pública? Quem é que vai ter a coragem de falar que a União Soviética não era a segunda maior economia do mundo? E sim, a União Soviética enfrentou crise. Mas durante muito tempo, se você olhar lá na ONU, se eu não me engano, dados da ONU, tá, galera? Se você pesquisar em outros lugares, todo mundo diz. Diversos momentos da União Soviética se comia muito mais do que nos Estados Unidos. Então dizer que o socialismo não deu certo é não compreender a história e não analisar a história criticamente. Partindo de uma análise crítica, você vai entender o que é o socialismo. O socialismo, por muitos, está sendo idealizado, enquanto o capitalismo não é idealizado. E é por isso que a gente tem tantos problemas para poder finalmente explicar o socialismo. Porque as pessoas acham que o socialismo é uma coisa idealizada. Mas não, o socialismo tem as suas diferenças, tem as suas contradições, porque o ser humano é contraditório. Mas na prática, um sistema que luta para que você receba o que você produz é um sistema justo. Não tem como dizer que o capitalismo é um sistema justo. Lute pelo socialismo, lute pelo justo, se organize, senão vira só teoria de internet. Se socialismo é bom, por que países socialistas são pobres? Praticamente todas as experiências socialistas sofrem embargos. Até quando a gente fala de exceções dos embargos, a gente fala de economias que são praticamente obrigadas, de alguma forma, a ceder à hegemonia capitalista. Se você é um país socialista e você tem muitos recursos, de duas uma. Ou eles vão fazer embargos para que você se ferre economicamente, fique inviável a sua economia acontecer, ou você é forçado a abrir mão de questões suas para poder não deixar de existir. Por outro lado, mesmo com as milhares de sanções que países tipo Cuba, que é um país pobre aqui da América, ainda assim, países como Cuba são extremamente vitoriosos em diversas áreas, como na área da educação, da saúde. Então, mesmo com embargos que impedem o crescimento econômico, os países socialistas são muito vitoriosos na maioria das suas experiências. Digo para a maioria para não dizer todas, porque o objetivo do socialismo não é acúmulo de capital. Logo, sim, o socialismo deu certo e vai continuar dando certo. Todos vão ganhar o mesmo salário. Você acha justo quem vai querer crescer de vida se todos ganham igual? Olha, não é assim que a banda toca. O que o socialismo combate é a ideia de que uma pessoa, uma única pessoa, deve ter o controle sobre os meios de produção. Tem um cara que é dono de várias fábricas e esse cara vai pegar praticamente todo o seu dinheiro e deixar o mínimo para você. Essa coisa de todo mundo ter o mesmo salário é uma idealização. Isso aí não é uma parada prática, sabe? Quando a gente fala de ser igual, a gente tá falando sobre possibilidades reais de ser igual. A gente não tá no sistema em que a gente é igual se a gente, por exemplo, não tem a possibilidade de ter um teto próprio. Uma pessoa que mora de aluguel, por exemplo, se ela perde o emprego, ela vai pro olho da
da rua. No socialismo, o básico para a sobrevivência humana está assegurado. Você terá um emprego, você terá um teto, você terá o que comer. Essas coisas não estão atreladas a você não ter trabalho, porque não tem como você não ter trabalho. Se todo mundo trabalhar, a gente vai trabalhar o mínimo possível. E são áreas de trabalho diferentes que envolvem coisas diferentes. A gente abriu um bar no socialismo. A grana é dividida entre a gente. E aí, se tem mais gente no bar, vai ter mais grana entrando. E cada funcionário vai receber de forma igual. Mas aí o bar do lado, que tá mais vazio, aí vai ter menos. Entende a diferença? E por que é falacioso essa coisa de falar que todo mundo ganha igual? Você vai ter a possibilidade de finalmente ser igual, porque você vai estar partindo do igual. Essa tal meritocracia que eles pregam aqui no capitalismo é uma mentira no capitalismo. Porque no capitalismo você não tem como fazer escolhas objetivas iguais. É só no socialismo que você vai ter a opção de fazer escolhas reais. Você não vai perpetuar dinheiro. O dinheiro seu é pra você. E esse dinheiro é pra você gastar com coisas que você gosta. Você vai ter tempo pra jogar futebol, pra poder fazer música, pra poder fazer o seu hobby. Não faz sentido nenhum o seu dinheiro ser gasto pra você comer, sendo que você precisa comer pra poder viver, sabe? Enfim, é basicamente isso. Espero ter respondido e espero não ter falado alguma coisa que possa ser mal interpretada. Se sim, deixa um comentário aqui, curte o vídeo e aí eu faço outro vídeo respondendo. Tchauzinho.